Olá, meus amores do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, nós estamos morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Pois é, nós iremos então continuar, né? Tivemos aí 15 dias de recesso, demos uma paradinha, só que nós vamos retomar de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria explicar logo de início para vocês. Eu vou fazer com vocês o seguinte: nós iremos ter nos nossos próximos encontros momentos em que a gente vai fazer uma recapitulação daquilo que a gente fez envolvendo as atividades que eu passei para vocês. Ou seja, a gente vai voltar um pouquinho, né? Aquelas atividades não foram só para constar, nem para fazer número e estatística, não. A gente precisa aprender um pouquinho daquele conteúdo mesmo. E a ideia desse vídeo e de outros que eu vou passar, a gente vai relembrar um pouquinho daqueles assuntos, para que vocês possam ler, para que vocês possam memorizar e entender um pouquinho daquilo que a gente vem passando nas atividades, né, do que tem a ver com as atividades. A gente tem que fazer isso, galera, tem que estudar, tem que ler um pouquinho mais. Então, a ideia desse vídeo é retomar um pouquinho aqueles assuntos e vamos começar basicamente de onde a gente começou. Eita, ficou estranho, né? Mas com blocos econômicos, grandes blocos comerciais. Lembra que eu passei para vocês um vídeo lá no comecinho, né? E a gente parou aqui, falou sobre globalização. E sobre o último tópico foi as atividades ilegais e a globalização, aquele mercado negro, aqueles paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, toda aquela onda toda. E a gente vai falar um pouco, né, sobre blocos econômicos. Eu vou ler um trechinho aqui que eu acho interessante do nosso livrinho, está na página 34, aqui, ó. É onde a gente vai retomar. E ele começa dizendo assim: na atual fase do capitalismo, o nível de competitividade comercial, quase um trava-língua, fluidez do capital financeiro, expansão de multinacionais, ele vai se intensificar cada vez mais, né? E essa situação vai contribuir para que estados se organizem regionalmente a fim de proteger e fortalecer suas atividades comerciais. E aí, nesse contexto econômico, os processos de integração supranacional, quer dizer, para além das nações, né, para além dos países, vão formar diferentes arranjos ou composições. Assim, é possível encontrar basicamente 4 modelos de blocos econômicos. Primeiro, zona de livre comércio, que é o quê? Onde há uma redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países que vão compor essa zona de livre comércio. Segunda característica, união aduaneira, em que um grupo de países elimina tarifas alfandegárias e estabelece uma mesma tarifa de importação para os produtos que vão circular entre esses países. Outra característica, um outro modelo, mercado comum, como permite livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. União econômica monetária, em que países membros adotam uma mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Então, esses blocos que a gente vai conversar um pouquinho, todos eles têm uma ou duas dessas características, está dentro desses 4 modelos aí de blocos econômicos. E a gente vai começar pela União Europeia. Esse bloco ele é o mais antigo, porque ele surge a partir do contexto da Guerra Fria em 1957, certo? E aí, quem vai compor aí? A Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos, como a Holanda, França, Itália e
Luxemburgo. Eles vão constituir essa organização que previa a livre circulação de mercadorias, capitais, de pessoas no espaço do bloco econômico que foi a União Europeia. Esse nome União Europeia ele vem depois. Primeiro ele se chamou Comunidade Econômica Europeia. Só em 92 passou a ser a União Europeia. E, claro, como uma característica interessante, que é esse modelo de união econômica e monetária. Existia um banco central da União Europeia e também uma moeda que era o euro, né? Então os países que faziam parte desse bloco tinham livre circulação de mercadoria, de pessoas, né, e de serviços. Então imagina, você estava na Alemanha e podia dispor de um serviço de uma empresa lá da Itália, né, e havia essa facilidade de circulação dessas pessoas entre esses países. Como na Europa, os países não são tão grandes, são pequenos, de uma certa forma, né, principalmente em relação ao Brasil, e na Europa há um desenvolvimento muito grande de comunicação, de estradas. Então você pega um trem, sai de um país para o outro com muita facilidade. Então é um bloco econômico que ainda existe até hoje, né, e tinha uma característica de proteção comercial desses membros, né, e desenvolvimento comercial e econômico muito forte, né, a União Europeia é muito forte, o euro entrando aí também para fazer frente ao dólar e por aí vai, ok? Então outros países vão entrar no decorrer do tempo, entra depois, em 2004 entra a Bulgária, a Romênia, aí vai formar 28 países, né? 28 países aí, essa foi a União Ibérica. Um resuminho aí rápido. Deixa eu ver outro bloco econômico aqui, ó. A ASEAN, criada em 1967, ainda dentro do contexto da Guerra Fria, era chamada Associação das Nações do Sudoeste Asiático. E tinha o objetivo assegurar a estabilidade política da região, acelerar o desenvolvimento econômico dos seus membros. Atualmente o bloco reúne 10 países. Países, inclusive, uma outra coisa interessante é que muitos desses blocos são formados por países e que nem sempre têm a mesma condição econômica. Países de condições diferentes, como é o caso aqui também. Ó. Desenvolvimento econômico de diferentes níveis. Então você tem Indonésia, você tem Filipinas, Singapura, Laos, Vietnã, Camboja, né? Essa galera aí faz parte dessa zona, tornou-se uma zona de livre comércio para atrair investimentos estrangeiros. Países de fora podem tentar investir ali naqueles que fazem parte desse bloco. Um outro bloco chama-se APEC. Ele é de 1989. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Foi criada na região e em 1993 formou um bloco econômico. O bloco reúne membros também de vários níveis de desenvolvimento. Seu objetivo não é formar um conjunto político, mas aproveitar o livre comércio mundial, construindo uma comunidade de economias diversificadas. E aí fazem parte 21 membros desse bloco. Alguns, Austrália, Canadá, Chile, Hong Kong, Coreia, Estados Unidos, Rússia. Você vê que aqui não tem uma preocupação com os países da região, né? Tem países de várias regiões e de níveis diferentes de economia. Mercosul é um outro bloco, e aí está muito mais perto de nós. Mercado Comum do Sul, criado em 1991, reunia Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Em 2012, a Venezuela entra nesse contexto também. Em 1995, os países membros criavam efetivamente uma zona de livre comércio. A partir de então, cerca de 90% das mercadorias produzidas nos países membros, né, circulavam entre eles
sem tarifas comerciais, uma característica. E os países adotavam também uma tarifa comum, que era chamada de TEC, ou seja, aplicavam a mesma tarifa nos produtos que circulavam no bloco. Além disso, os Estados membros do Mercosul depois entraram países como Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, certo? Suriname. O bloco tem passado por crises, é uma característica do Mercosul. Tem passado por crises que são reflexos da condição política e econômica, que são condições instáveis. Ou seja, a gente tem uma grande dificuldade no Mercosul, que é a instabilidade dos seus membros, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo a Venezuela com sua crise econômica, a Argentina também está em crise. Então, o bloco ele é um bloco instável, ele sofre dificuldades por conta da instabilidade econômica dos seus membros. O Brasil passou também pela crise, né? A gente ainda está num momento um pouco difícil, com a retomada da economia lenta, e aí é uma característica do Mercosul. Um outro bloco chama-se NAFTA. Ele é do fim dos anos de 1980, já aí no fim da Guerra Fria, né? E formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Esses três aí vão formar o NAFTA. Tem como objetivo a eliminação de tarifas de importação para as mercadorias que circulam livremente entre esses países que integram aí o NAFTA. Claro que também compõe aí países de níveis diferentes de economia, principalmente com relação ao México, né? Estados Unidos, potência, Canadá, potência econômica, o México, um país em desenvolvimento. Dos três, é o mais fraco e é o que é interessante para o americano, porque no território mexicano, o americano tem multinacionais instaladas aí para ele, tem um interesse econômico aí, certamente pelas questões de mão de obra, de infraestrutura, e essas multinacionais estão, vê que interessante, próximas da fronteira com os Estados Unidos. Então, ali a galera está se virando. Um outro bloco econômico foi a ALCA. Na verdade, a ALCA não passou de um projeto, né, uma ideia. Então, como é que é? Meados dos anos 90, o governo dos Estados Unidos eles vão propor a criação de um mega bloco econômico, que seria um bloco que seria o Bloco das Américas. Esse nome ALCA seria a tradução, né? Área de Livre Comércio das Américas. Eita! Olha, a gente ia fazer parte de um grande bloco. Só que o projeto do bloco não passou ainda das negociações. E a gente percebe claramente que a ideia era que os Estados Unidos iria ter uma influência cada vez maior nos países da América do Sul, que era a ideia do cara, né? Não, vamos fazer uma área de livre comércio por toda a América, e para que os Estados Unidos pudesse dominar também e ter aí os seus domínios econômicos cada vez maior na América do Sul. Isso aí não deu certo. A galera, opa, aqui também não, peraí. Aí formaram o Mercosul, e aí essa coisa da ALCA, essa discussão da ALCA parou, e o Mercosul vingou, né, fortaleceu aí Brasil, Argentina e tal. Então não passou das negociações. Tem mais um aqui que é chamada Parceria Transpacífico. Em 2015, 12 países constituíram uma parceria que é chamada a TPP. Tá? Então, entre os países estão Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, né? Uma parceria com países aí onde a gente vai ter no Pacífico, né? O Brasil não entra, o Brasil está para o Atlântico, são países que margeiam o Pacífico.
O objetivo é a redução de tarifas comerciais entre esses países, restabelecendo padrões de investimento, estabelecendo um intercâmbio entre países membros. Redução de impostos para as mercadorias, especialmente entre Japão e Estados Unidos. A ideia dos caras era fazer uma frente com a China, a grande, o grande vilão aí, vilão não, né? Quem está fazendo frente aos Estados Unidos, vamos dizer assim, tá? A potência que está surgindo e para muitos vai ser primeira potência dentro de alguns anos. Então a ideia dos Estados Unidos, preciso me fortalecer com outros países, né? Japão ali pertinho da China, para fazer frente com a China. Até hoje Trump tem brigado com a galera. E tem mais aqui, uma coisa interessante, que é a chamada Rodada de Doha. Não é exatamente um bloco econômico, mas vamos ver aqui, em 2001, em Doha, que é a capital do Catar, ocorreu uma reunião envolvendo mais de 100 países que são membros da Organização Mundial do Comércio. Entre os objetivos da reunião, ficou conhecida como Rodada de Doha, estava obter maior liberação do comércio mundial, ou seja, maior liberação de fluxos de mercadoria que pudessem ocorrer entre vendedores e compradores sem barreiras alfandegárias ou protecionismo. Então, é uma reunião onde houve essa intenção de cada vez mais liberar e diminuir todos esses entraves, né, que são as medidas de proteção de cada país, para que houvesse aí um livre comércio, uma livre negociação entre vendedores e compradores, não importa o país, né? E sem ter barreira alfandegária, sem ter protecionismo, certo? E são tendências mais recentes aí com relação à economia mundial, ao comércio mundial, à circulação de mercadoria que tem crescido graças à globalização, esse fenômeno que a gente já viu, né, mundial, de estar conectado mundialmente um ao outro. E aí essas relações têm os seus desenvolvimentos e desdobramentos. Ok, pessoal? Primeiro ano, a gente vai dar uma parada por aqui, porque depois eu vou fazer um outro videozinho pequenininho, assim, até 20 minutos no máximo, né? E a gente vai contemplando os nossos assuntos, vamos relembrando. E um abraço a todo mundo. Estou com muita saudade, um beijão para todos e até a próxima e a gente se vê, beleza? Tchau!